Oi, 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 bom dia, gente, tudo bom? Hoje o cenário é bem diferente, né? Estou aqui no meu escritório, prazer, escritório, para quem nunca tinha visto ainda. Não repare o Rex aqui atrás, tá? Tiranossaurozinho. Não é meu, mas tá fazendo parte aí do escritório, porque eu divido o escritório, não é mesmo? E cumprimentem o Billy, aqui embaixo. Billy! O Billy vai fazer companhia hoje, porque ele não consegue ficar longe da gente. Mas, gente, só para iniciar rapidinho aqui, é o seguinte, eu sei que vocês estão se perguntando como é que fica a questão da prova, né, de ciências, que seria segunda-feira. E assim, o que eu posso dizer para vocês é, fiquem tranquilos, a gente vai dar um jeito de recuperar isso aí. Nós vamos dar um jeito de repente, fazer outra coisa para substituir, ok? Talvez a gente remarque as datas de provas, a gente não sabe ainda como que vai proceder, mas o que eu posso dizer para vocês é que nós vamos dar um jeito, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Em princípio, nós não teremos a prova, tá? Então vocês não vão ir para a escola para fazer nada. Eu não sei, acho que não vou dar prova online para vocês, porque o objetivo dessa prova é que ela seja sem consulta, né? E em casa vocês terão ali o livro junto com vocês, tem a internet junto, e esse não é o objetivo. O objetivo é que vocês façam a prova sem consulta. Então nós vamos ver como que vamos proceder. De repente eu, para substituir a prova, faço algum trabalho, algo, né, diferente que dê para fazer online, mas nós vamos ir conversando aí à medida que os dias vão sucedendo e aguardem, tá, gente? Eu só peço que vocês aguardem com paciência toda essa fase aí que a gente tá passando e logo tudo vai se resolver. Mas a gente precisa dar sequência nos conteúdos mesmo assim. Os conteúdos que nós vamos começar hoje, do capítulo 4, são conteúdos já da prova 2, tá? Então assim, façam uma divisão mental no cérebro de vocês. Os conteúdos que vimos até então com relação ao evolucionismo e criacionismo fazem parte da prova 1. E agora nós vamos iniciar os conteúdos para a prova 2. Tenham isso dividido na mente de vocês para vocês não ficarem confundindo, tá? O que vai cair na prova 1, o que vai cair na prova 2. Não vou misturar os dois conteúdos, creio que nós não vamos unir as duas provas em uma só. Então, sugiro que vocês façam essa divisão aí na mente de vocês para que não haja confusão na hora de estudar. Então vamos lá, povo. Pegue o livro de ciências, pegue o material de vocês e nós vamos então para a página 44 do livro. Vamos falar sobre um assunto bem fácil, bem tranquilo. Nós vamos falar nessa videoaula somente a página 44 e 45. Depois, gente, na página 46 e 47, eu vou mandar um link de um vídeo para vocês assistirem, porque ele é mais dinâmico. Fica mais fácil daí para vocês fazerem a revisão dessa parte do capítulo, tá bom? Vamos primeiro relembrar rapidamente o conceito de matéria. Então, em conceitos bem físicos e químicos, tá? Bem científico. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, certo? Basicamente, então, matéria é tudo que existe no universo, tudo aquilo que a gente consegue sentir, ver ou tocar, sendo isso vivo ou não. Um conceito que vocês já podem deixar bem claro assim na mente de vocês com relação a isso é que toda a matéria ela é constituída de átomos que são constituídos de moléculas. A gente já deu uma pincelada nisso e é importante que vocês sempre lembrem desses conceitos, porque depois nós vamos estudar especificamente átomos e moléculas, beleza? Então, vamos ao primeiro conceito que nós temos aí no livro, na página 44, onde fala propriedades da matéria. Nós estudamos isso no 6º ano e agora estamos relembrando porque tem tudo a ver com química e também com física, certo? Então, gente, propriedades da matéria. O que seria isso? Quando vem à mente de vocês a palavra propriedade, o que vocês lembram? Faz uma listinha, tenta fazer uma lista aí de que tipo de coisas vem na sua mente quando se fala na palavra propriedades. Se vocês quiserem, procurem no dicionário o conceito de propriedade também, tá? E vamos ver se vai dar uma ajudada aí no que a gente vai estudar. Basicamente, gente, propriedades da matéria significam características da matéria, características próprias das matérias. E daí, dentro dessas características da matéria,
são dois tipos, então, de propriedades que a matéria possui. Primeiro, a matéria possui propriedades gerais. O que significa propriedades gerais? Todos os tipos de matéria possuem as mesmas características. Então, veja bem, mesmo sendo matérias diferentes ou sendo constituídas de moléculas e átomos diferentes, elas mesmo assim vão possuir as mesmas características. Por isso que são gerais. Todas elas, independentemente da forma, independentemente da sua constituição, vão possuir aquelas características ali. E também nós temos as propriedades específicas. E essas, então, como a palavra já diz, são específicas de uma matéria ou de outra. Ou seja, tem matérias que vão ter uma característica em especial e outra que vai ter aquela característica de forma diferente, ou nem vai ter. E aí a gente vai ver que tipos de características, né, ou propriedades específicas são essas. Só puxando um adendo aqui, na página 44 fala ali quais são as diferenças entre características específicas e características gerais da matéria. Então, dá uma circulada naquela parte roxa ali, tá? É uma parte importante, vocês precisam saber a diferença entre as duas. Então, a gente vai primeiro ver as propriedades ou características gerais da matéria. Página 45, então, vamos à primeira característica geral da matéria. Impenetrabilidade. Gente, sempre que vocês têm uma dificuldade para fazer associação de palavras com o conceito, pensa sempre no que significa aquela palavra, certo? Impenetrabilidade vem do quê? Impenetrável. Então quer dizer o quê, gente? Toda matéria, por ela ocupar um lugar no espaço, ela não pode ao mesmo tempo ocupar o espaço de outra matéria. Então digamos, gente, que eu tenho aqui a garrafinha, né? E eu não consigo penetrar nessa garrafa d'água. E ela também não consegue penetrar em mim. Porque ela ocupa o seu espaço, eu ocupo o meu. E é impossível duas matérias ocuparem o mesmo espaço. Então, sempre lembrem-se disso, gente. Ninguém é Lince Negra do X-Men para ficar ultrapassando paredes ou ultrapassando corpos, né, dos outros. Nada disso, não tem como, tá? Ninguém é fantasminha, né, como diz. Mesmo que algo pareça, assim, de forma microscópica, ocupar aquele espaço, assim, junto comigo, não dá, ok? Cada matéria ocupa o seu espaço e, por isso, ela não consegue penetrar. Segunda característica geral da matéria é densidade. Basicamente, gente, densidade, ela vem por conta da quantidade de massa que nós temos e a quantidade de espaço que a gente ocupa. Isso, qualquer tipo de matéria. Então, quantidade de massa e quantidade de espaço ocupado vai gerar a densidade. Algo pode ser mais denso que outro, né? Ou menos denso que outra matéria, certo? E uma curiosidade da densidade da matéria é que existem matérias que podem apresentar o mesmo tamanho, ou seja, ocupar o mesmo espaço e mesmo assim possuírem densidades diferentes. O que vai fazer diferença aí nesse quesito, né? Nesse fato? Sendo que as duas têm o mesmo tamanho, ocupam o mesmo espaço. Vai mudar a quantidade de massa que cada uma tem. Então, consequentemente, muda também a densidade. E caso as duas tenham a mesma quantidade de massa e ocuparem espaços diferentes, uma é mais larga, outra é mais curta, também vai mudar a densidade, gente. Sempre vai mudar. Outra característica que nós temos aí geral da matéria é a inércia. O que isso quer dizer, gente? Que todos os corpos que estão em movimento, eles tendem a permanecer em movimento, a não ser que algo haja sobre este corpo, né, esse objeto, para que ele mude o seu estado, pare de se movimentar. Ou ainda pode ser esse conceito dito ao contrário, né? Um corpo ou objeto em repouso tende a continuar em repouso, a não ser que uma força haja sobre ele para que então ele se movimente e mude esse estado. Tá? Um exemplo muito bom de inércia é quando estamos dentro de um carro e há uma parada muito brusca, né? Alguém freia e se você não está de cinto de segurança, você vai para frente, porque a inércia faz com que o seu corpo continue em movimento, né? Aqui no caso, o seu corpo estava indo em movimento junto com o carro, no momento que o carro freou, o seu corpo continuou em movimento. Por isso que é tão importante usar o cinto de segurança, porque a inércia ela pode fazer um estrago, né? Principalmente nesse sentido.
Caso vocês ainda fiquem com dúvida com relação à inércia, eu sugiro que vocês pesquisem vídeos na internet que tem experiências que mostram bastante como que acontece a inércia e vídeos bem dinâmicos que também podem mostrar rapidamente como é que ela funciona. Última característica que nós temos aí na página 45 do livro de vocês é divisibilidade. O que quer dizer isso, gente? Primeiro, vamos pegar de novo a palavra. Da onde vem a palavra divisibilidade? Que é divisível. Então a matéria ela pode ser dividida até o último pedaço, até o último grãozinho, até o átomo. Então até o átomo também pode ser dividido. Gente, isso que quer dizer divisibilidade. A matéria ela é facilmente dividida, mesmo que às vezes a gente observe assim e ache que não tem mais como dividir aquilo ali. Às vezes é difícil da gente imaginar, né? Como que algo que é microscópico, algo que eu não consigo ver, é dividido. Como é que eu vou conseguir dividir isso? Mas sim, gente, é possível, é uma característica geral da matéria, porque ela pode ser dividida até mesmo no átomo. E o mais interessante dessa característica é que mesmo eu dividindo a matéria em vários pedacinhos menores, ela continua sendo o mesmo material. Ela não muda, né? As moléculas elas não mudam sendo divididas. Elas continuam formando o mesmo tipo de material. E agora eu vou falar rapidamente sobre as propriedades específicas da matéria que não tem aqui no livro de vocês. Eu sugiro que vocês anotem, seja no caderno ou em algum espaço no livro mesmo, tá? Que tipos de características específicas é que a gente pode aí determinar para a matéria. Então, só relembrando, gente, as características específicas da matéria são aquelas que não são comuns a todas elas, e isso proporciona então a sua diferenciação. Antes de eu falar aqui o primeiro exemplo, eu quero que vocês tentem pensar antes, tá? Pensem que tipo de coisas, que tipo de características podem fornecer às matérias com as propriedades específicas. Um exemplo de característica específica bem simples é a cor. A gente vê, né, que nem todas as matérias possuem a mesma cor. Ainda bem, né? Porque se todas as coisas tivessem a mesma cor, não ia dar certo, mesmo que seja a sua cor preferida. Chegaria um momento que nós iríamos enjoar de tanto ver aquela cor. Então a cor ela pode ser considerada uma característica específica da matéria, porque nem todas possuem a mesma cor. Possuem sempre cores diferentes e isso ajuda a gente a perceber que tipo de matéria é aquela. Por exemplo, gente, entre o ouro e o ferro, né? Você saberia dizer qual que é ferro e qual que é o ouro somente pela cor. Qual é a cor característica do ouro? Amarelo, né? Dourado. O ferro geralmente é prateado. Então, só pela cor a gente já consegue diferenciar dois tipos de matéria aí muito bem conhecidas. Então, essa é uma característica específica muito importante. Segunda característica específica que é importante é o sabor. Sim, gente, as matérias elas possuem sabor ou às vezes nem sabor tem, né? Um exemplo, a água. A água ela não tem sabor nenhum, mas todas as demais matérias elas possuem um sabor característico. Mesmo aquelas matérias que a gente não vai experimentar, né? Que a gente não vai necessariamente comer. Um exemplo clássico é, por exemplo, terra. A terra ela tem um sabor característico e a gente não deveria, né, saber qual é, porque ninguém deveria comer terra nessa vida. Que fique claro isso, não vão lá experimentar qual é o sabor da terra. Mas a gente sabe que a terra tem um gosto característico. E assim como diversos tipos de matéria, principalmente os alimentos. Outra característica específica que a gente pode citar aqui é o odor. Então, cada matéria tem um cheiro característico, um cheiro diferente. Algumas não possuem cheiro, outras têm um cheiro legal e outras têm talvez um cheiro não tão bom assim. E isso também pode facilitar aí na hora da gente fazer a diferenciação entre elas. A última característica específica que eu gostaria de mencionar para vocês é a reatividade. Pensa, no que vocês acham, da onde vocês acham que veio essa palavra, reatividade? Reatividade significa capacidade de reagir a coisas, tá? Principalmente reações químicas. Qualquer tipo de matéria tem a capacidade de reagir quimicamente, só que elas reagem quimicamente de formas diferentes. Algumas reagem com uma coisa, outras reagem com outra coisa, outras não reagem com nada. Então, isso é uma característica específica porque também vai possibilitar que a gente consiga fazer a diferenciação entre os tipos de matéria. Encerramos aqui então essa parte sobre propriedades da matéria e eu vou pedir que vocês façam as questões da página 45 e 46.
Observem que a atividade número 4, ela é bem prática, então vocês podem dar uma olhadinha aí na casa de vocês, se quiserem sair para o pátio também para darem uma verificada e fazer essa atividade, vocês estão livres para fazer assim. Já vou dar também a última orientação aqui com relação às atividades da página 46. Vocês vão fazer essa atividade logo depois de assistir o próximo vídeo que eu vou disponibilizar aqui. Vai ser um link no YouTube que vai falar sobre os estados físicos da matéria e rapidamente também sobre as mudanças de estado físico. Então vocês vão fazer na página 48 até a atividade número 5. A atividade do 6 ao 10 vocês não precisam fazer, porque ele está pedindo uma série de cálculos de física, né? E como a gente não entrou em física ainda, não vou ensinar esse cálculo para vocês, então não vou também cobrar que vocês façam esse cálculo do jeito que vocês acham que tem que ser. Então, da 6 a 10 não precisa fazer, façam apenas até a número 5. Por hoje é isso, eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês até as 9 horas da manhã, que seria o final do nosso período, né, na sexta-feira. Um beijão para todo mundo e até a próxima!